Eu me lembro de quando eu tenho medo, quando o medo chega, quando aquela sensação e sentimento aparece de que você não consegue, de que você não é capaz, de que você não merece. Eu me lembro de quem eu sou filha. Eu lembro que eu sou filha de Deus, que eu sou filha de Deus por meio de Jesus Cristo, co-herdeira da herança do Senhor nesta terra. Quando o medo vem, quando as lutas e batalhas se intensificam e eu preciso sair da minha zona de conforto, ter coragem, ser perseverante, fortalecer a minha fé. Eu lembro do sacrifício que Jesus fez por mim naquela cruz. E eu estou te dizendo isso hoje porque nós estamos falando sobre liderança nessa semana e nós chegamos no ponto de que a coragem, a perseverança e a fé plena no nosso Senhor, ela é necessária para que a gente venha vencer nessa terra, para que a gente venha superar os obstáculos e desafios diários. E muitas vezes nós estagnamos em algum lugar. Muitas vezes parece que existe um impedimento, uma trava que nos impede de agir e reagir. E tem pessoas que estão paralisadas, paradas no mesmo lugar. Eu tenho visto isso também porque eu vivi isso em alguns momentos. E hoje eu vou trazer uma referência que nós encontramos na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 e 15, onde o Senhor nos traz a lembrança da nossa verdadeira identidade, de que nós fomos tirados de um lugar escuro e nós fomos trazidos para a sua maravilhosa luz, que nós fomos tirados da escravidão do pecado para viver a liberdade em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo escreve aos Romanos e ele diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio da qual clamamos: Abba, Pai. Glória a Deus. Aqui o apóstolo Paulo, ele nos lembra, ele fortalece a nossa identidade de filhos de Deus. Se eu busco estar na direção do Senhor, se eu permito que o Senhor me guie por meio do seu Espírito, aqui a palavra nos diz que nós somos filhos de Deus e que o Espírito Santo, ele nos libertou daquele estado, daquele lugar que nós vivíamos com medo, perdidos, vazios. E hoje nós vivemos cheios, nós vivemos sabendo que nós não estamos sozinhos, colocando o nosso Senhor no centro da nossa vida. É assim que nós precisamos viver. Mas nós precisamos tomar posse da nossa identidade de filhos, porque eu sei que muitas vezes a nossa própria mente está nos acusando, o inimigo das nossas almas também nos acusa. Palavras, às vezes, muitas afirmações, crenças antigas de que nós não podemos fazer, que isso não vai dar certo e não é para você, vem o tempo todo na mente de muitas pessoas. E muitos se encontram num estado ainda de escravidão. Como pode um filho de Deus, alguém que abriu a porta da sua vida para Jesus entrar e ainda viver num estado de escravidão, atemorizados, com medo, fugindo dos desafios, não querendo fazer o que precisa ser feito? Eu quero dizer para você que eu vivi isso no início. Em algum momento aqui eu vivi isso na minha jornada e no meu caminho. E eu me perguntava: Senhor, como pode uma filha tua estar nessa situação? Eu não me conformo com isso. Pai, eu não me conformo. E eu comecei a falar para minha mente o tempo todo: eu sou filha de Deus. Eu sou lavada com o sangue poderoso de Jesus. Eu sou nova criatura. E eu afirmava o tempo todo, eu ainda faço esse exercício porque para mim virou uma estratégia de guerra.
Presta atenção nisso. E eu afirmava o tempo todo para minha própria mente, para mim mesma: eu sou filha de Deus. Eu sou templo do Espírito Santo. Eu sou nova criatura. Eu sou herdeira por meio de Cristo, co-herdeira de toda a herança do Pai Celestial nesta terra. Por que eu vou viver com temor? Se eu tenho a Deus, se o Senhor é meu refúgio, a minha fortaleza, por que terei medo das circunstâncias, do que está à minha volta, às vezes até mesmo da minha própria mente dizendo que eu não posso e não sou capaz? E eu me vi num momento em que eu estava aprisionada no medo. Mas o Espírito Santo, aleluia, é tão maravilhoso. É Ele que nos dá força, é Ele que nos tira desse estado de escravidão. E Ele me guiou nessa jornada para que eu fosse verdadeiramente livre por meio de Jesus Cristo, ainda daquelas mazelas que nós tínhamos ainda da velha natureza. A nossa velha natureza, meus amados, ela vem o tempo todo tentar nos tirar do caminho novo, porque Jesus nos chama a ter uma nova forma de vida e uma nova forma de pensar. E quando nós andamos com Cristo, nós andamos num novo caminho. E esse caminho, ele nos forja, ele nos prepara, ele nos chama para sermos fortes, perseverantes, corajosos. E sim, vencer as batalhas, sim, sofrer pelo Evangelho, muitas vezes se for necessário, porque nós precisamos tomar posse da nossa identidade de filhos. E quem anda com Jesus sabe que muitas vezes vai ser mal interpretado, muitas vezes não vai ser compreendido, muitas vezes pode ser que seja humilhado pelos outros. Mas quando nós entendemos quem verdadeiramente nós somos, quem eu sou, nada que estiver externo a mim vai me abalar. Porque eu sei quem eu sou verdadeiramente por meio de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo diz: vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados. Quer dizer, quando nós estávamos distantes de Jesus, nós vivíamos com medo, mas com Cristo nós vivemos com coragem. Nós vivemos com essa garra de vencer, de perseverar, não desistir, de sermos determinados, disciplinados, andar no caminho reto do Senhor. Eu não sei se essa palavra está falando com você, mas quando eu decidi que eu não queria mais viver com medo das circunstâncias e quando eu decidi que eu queria viver por fé, eu disse ao Senhor, Senhor, eu vou crer, eu vou acreditar e eu vou até o fim. Não importa o que aconteça, porque a tua palavra diz o tempo todo que o Senhor é o meu Senhor. E sem o Senhor eu nada posso. E eu sou forte porque o Senhor está comigo. O Senhor não me abandona. E o Senhor chama os seus filhos o tempo todo para ter fé, confiar, acreditar, mesmo quando as circunstâncias estão dizendo o contrário. E assim eu fiz, meus amados irmãos. Eu disse, Senhor, eu vou confiar, mesmo quando as portas se fecham, eu sei que o Senhor está trabalhando ao meu favor. Quando as coisas não estão dando certo, mas mesmo assim eu sinto paz no meu coração, sabendo que o Senhor está comigo, vivendo milagres dia após dia, eu vou crer e vou perseverar até o fim. E sabe o que acontece? Sabe o que aconteceu e que vai acontecendo a cada passo de fé que você dá? Você vai rompendo fronteiras. Você vai rompendo fronteiras na tua mente. Você vai sim dando passos para frente. Você vai evoluindo. O medo vai ficando para trás e você vai se tornando cada vez mais corajoso. Quando você se apega ao Espírito Santo, quando você convida Ele para fazer parte do teu dia, quando você diz, Senhor, eis-me aqui, faz a tua vontade em mim, confiando plenamente no Senhor, Ele vai te guiar. E você vai entender verdadeiramente o que é tomar posse da identidade de sermos filhos de Deus. Muitas pessoas estão
vivendo dentro das igrejas, mas ainda estão vivendo como identidade de órfãos, como se que não tivessem paz. Mas nós precisamos aprender a dar um passo de fé, a perseverar, a estar sempre firmado na palavra do Senhor, a praticar tudo o que o Senhor nos deixou escrito nas Escrituras Sagradas, porque a palavra nos diz que se nós meditarmos de dia e de noite, nós seremos bem-sucedidos. Se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus, as coisas que o Senhor nos falou na sua palavra nos será acrescentada e nada nos faltará. Se o Senhor é o meu pastor, porque eu vou temer a perda, a falta de alguma coisa na minha vida? Eu quero dizer para vocês que se eu cheguei até aqui, foi porque a mão do Senhor me guiou, me protegeu e me segurou. Porque eu me joguei no processo. Eu me joguei no processo porque eu não me conformava mais de viver da forma antiga, de viver com os mesmos medos. Eu disse, Senhor, eu quero avançar no teu reino, eu quero sim cumprir o meu propósito nessa terra, eu quero cumprir sim a missão que o Senhor me confiou nas minhas mãos, os talentos, os dons que o Senhor tem me entregado, eu quero usá-los para fazer o bem às pessoas e trabalhar na tua obra, porque o Senhor te deu dons, o Senhor te deu talentos. E aí muitas vezes a igreja está em alguma situação de medo, de travas emocionais, muitos estão doentes emocionalmente, enquanto que o Senhor conta com seus filhos sãos e saudáveis para ir cuidar de quem está lá fora. Eu não sei se vocês estão compreendendo o que esta palavra quer nos dizer hoje. O Senhor nos diz, eu dei um espírito para vocês de coragem, de ousadia, porque eu e você, nós somos templo do Espírito Santo. Deus está em nós, Jesus vive em nós, Jesus nos ensinou a superar desafios e obstáculos, buscando conhecimento na sua sabedoria, e nós precisamos desse alimento todos os dias. Porque se nós não nos abastecermos espiritualmente com a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual, o medo vem. E ele vem cada vez mais intenso e mais forte. Então, esta palavra hoje nos diz que nós não recebemos um espírito de escravidão para vivermos outra vez com medo. E assim como 2 Timóteo, capítulo 1, no versículo 7, a palavra diz, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas um espírito de poder, de amor e de moderação. Poder, porque a força vem do Espírito Santo para nós agirmos e resistirmos às dificuldades. Amor, que é a base de tudo para nós lidarmos com as pessoas e não sermos egoístas e agressivas. E a moderação, que nos traz a força e o poder do domínio próprio, de nós nos autocontrolarmos, de ter um equilíbrio para tomar as decisões certas, em vez de estar agindo com medo e deixar de fazer o que precisa ser feito. Nós precisamos lutar e perseverar a cada dia, meus irmãos. Eu deixo essa mensagem, eu deixo essa meditação para reforçar o que nós estudamos hoje no Devocional Diário com Jesus pela manhã. Nós fomos chamados para viver o melhor desta terra, nós fomos chamados para dar continuidade ao trabalho, à obra de Jesus Cristo nessa terra. Deus conta comigo e com você, Deus te quer restaurado, fortalecido, transformado, avivado. E é por isso que nós estamos aqui, porque nós confiamos plenamente no Senhor, nós sabemos que o Senhor hoje está trazendo um renovo. Eu sinto que o Senhor, o Espírito Santo, está trazendo renovo para a vida de muitas pessoas que estão aqui. Então recebe esse renovo, recebe esta palavra, toma posse, lembre-se de quem você é filho, de quem você é em Cristo Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor eterno. Eu sinto a tua presença, a tua graça é real e maravilhosa aqui neste momento, e eu quero orar por você. Coloca aí teus medos, as tuas angústias e anseios no altar do Senhor.
Vamos orar, vamos interceder um pelos outros. Eu intercedo daqui, você intercede daí. Sim, vamos orar juntos, vamos utilizar esse momento que nós reservamos para nos conectar com o Senhor, receber a mensagem que o Senhor tem para o nosso coração hoje e tomar posse disso e fazermos o que precisa ser feito. Pai amado, Deus eterno, nós te agradecemos, Senhor, por esta palavra de ânimo, de exortação, Senhor. Senhor, se nós chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos ajudou. O Teu Espírito, Senhor, que nos ajuda, que nos guia, que nos fortalece a cada dia para superarmos os obstáculos e desafios da vida. Senhor, nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és bom, Tu és fiel, Tu és misericordioso. Bem sabemos que tudo Tu podes, Pai, nenhum dos Teus planos podem ser frustrados. Mas, Senhor, segundo esta palavra maravilhosa, Senhor, segundo a Tua palavra, segundo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, por amor de mim e de todos que estão aqui recebendo essa mensagem, eu te peço em nome de Jesus, Senhor, fortalece a nossa fé, acrescenta a nossa fé, Senhor, que nós venhamos nos lembrar todos os dias, Senhor, de quem nós somos filhos e filhas Teus, meu Pai, em nome de Jesus, Senhor, fortalece cada coração, cada mente, cada espírito que está aqui, aqueles que estão sem força, se sentindo sobrecarregados, desencorajados, aqueles que estão com medo, Senhor, de avançar, Senhor, seja num projeto, seja em alguma decisão da sua vida, dá sabedoria e discernimento e fortalece, Espírito Santo, eu te peço em nome de Jesus, nos conduza nessa jornada da vida, Senhor, nos capacita a cada dia, Senhor, dai-nos sabedoria para tomar as decisões certas, Pai, nos guia em nome de Jesus, nos guia, o Senhor tem total liberdade, Espírito Santo, para guiar as nossas vidas, Senhor, nós temos projetos, sonhos e nós colocamos no Teu altar, mas nós te falamos, te pedimos, Senhor, que seja feita a Tua vontade, Pai, porque a Tua vontade é boa, é perfeita, agradável. O Senhor vê o que nós não vemos, o Senhor ouve o que nós não ouvimos. Senhor, o Senhor conhece todas as coisas, Pai amado, e nós queremos te agradecer pelos não que nós recebemos, pelas portas que foram fechadas, porque nós sabemos que foram livramentos, Senhor. O Senhor tem nos livrado de grandes coisas, Pai, e às vezes nós não entendemos porque algumas coisas acontecem. Eu sei que o Senhor está falando com alguém aqui, mas eu te peço em nome de Jesus, traz, Senhor, discernimento no Espírito, sabedoria, consolo, conforto para esta alma, para esta vida, Senhor. E, Senhor, nos ajude a perseverar diariamente nessa jornada da vida, crescendo espiritualmente. Nós queremos crescer, nós queremos nos desenvolver, Senhor. Sim, nós queremos crescer em estatura, Senhor, em sabedoria, na Tua graça, Pai, para andarmos no Teu caminho, Senhor. Em nome de Jesus, nos guia e não permita que nenhum de nós venha se desviar nem para a direita nem para a esquerda, que nenhum de nós volte para o caminho antigo, mas que nós seguimos avante, seguindo o nosso Senhor Jesus, que é o nosso alvo. Pai, nós te agradecemos por esta palavra, Senhor. Em nome de Jesus, traz o renovo para cada vida que está aqui, Senhor, e que nós possamos a cada dia usufruir da Tua plenitude em todas as áreas da nossa vida, porque o sacrifício de Jesus é e foi suficiente para sermos plenos e prósperos e ter paz em todas as áreas da nossa vida. Assim nós oramos, te agradecemos em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.